Olá e bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai direto ao ponto e mudar completamente a nossa perspectiva. Vamos afastar as lentes da tradição religiosa comum e adotar uma visão puramente estrutural e analítica. Pensa na Terra não apenas como um palco passivo onde a história acontece, mas como um sistema de hardware dinâmico gigantesco. Um hardware que está passando por atualizações contínuas rumo a um clímax, uma espécie de Éden 2.0. É um mergulho fascinante na engenharia por trás daquilo que a gente costuma chamar simplesmente de providência divina. E a tese que vai guiar toda essa nossa conversa hoje é incrivelmente cirúrgica. A frase é: a fé não é misticismo, é inteligência de sobrevivência. A proposta aqui é decodificar textos e eventos milenares não como fábulas infantis ou contos de fadas, mas como intervenções técnicas absolutamente precisas. Vamos falar de protocolos de segurança e logística avançada aplicados em um planeta que está literalmente operando em fase beta. Bom, vamos destrinchar como isso funciona na prática. A engenharia celestial é basicamente a estrutura logística e técnica que opera por trás da providência. Isso significa encarar a Terra como um sistema colossal em busca do seu ponto de equilíbrio original. E onde a fé entra nisso? A fé deixa de ser vista como uma emoção cega. Na verdade, ela é o acesso direto ao painel do desenvolvedor, ao dashboard do sistema. É ter as credenciais para receber os alertas críticos antes que o sistema inteiro precise ser reiniciado. A fé fundamenta todo o planejamento técnico. E para nosso manual de operações de hoje, a pauta é a seguinte. Primeiro, a Terra em transição. Segundo, entropia e overclock negativo. Terceiro, o isolamento naval com Noé. Quarto, a extração geológica com Ló. Quinto, a logística de José. E, por fim, o dashboard do universo. Começando então com a seção 1. O sistema da Terra em transição, movendo-se em direção ao Éden 2.0. A primeira coisa para entender essa engenharia é aceitar que o planeta nunca esteve estático. Historicamente, a visão tradicional sempre rotulou terremotos, enchentes e mudanças climáticas como castigos místicos e aleatórios. Mas a visão de engenharia vira esse jogo completamente. Esses eventos são, na verdade, recalibrações inevitáveis do sistema geofísico. É a estrutura geológica e a biosfera fazendo ajustes de pressão que são absolutamente necessários para restaurar o equilíbrio do projeto piloto original. Faz muito mais sentido, não é? O que nos leva à seção 2. Entropia e overclock negativo, a física da rebeldia. Agora, como é que as ações humanas interagem com a física desse planeta? É aqui que entra um conceito muito interessante chamado overclock negativo. Imagina o comportamento humano como linhas de código sendo inseridas no hardware da Terra. Comportamentos destrutivos e de rebeldia funcionam exatamente como um curto-circuito, um malware mesmo. Eles sobrecarregam o processador do sistema com energia ruim e aceleram prematuramente o colapso sistêmico. Basicamente, a desordem espiritual antecipa e acelera a desordem física. Entrando na seção 3, Noé e o isolamento galvânico naval, a formatação de baixo nível do dilúvio. É aqui que a gente vê a primeira grande intervenção da engenharia da providência. E isso nos força a reavaliar totalmente aquela velha história de Noé. O dilúvio deixa de ser só uma historinha sobre muita chuva e passa a ser compreendido como a formatação de baixo nível da Terra. Olha a precisão técnica disso. A fé de Noé fundamentou um planejamento técnico brilhante. Passo 1. Ele tinha uma conexão ativa para receber o alerta de segurança. Passo 2. Uma execução monumental de construção naval. Passo 3. Pura genialidade de biossegurança através do isolamento galvânico, criando um compartimento blindado de potencial zero. E o passo 4. Aguardar, em segurança, a reinicialização completa do sistema terrestre. Nenhuma fuga desesperada, apenas protocolo seguido à risca. Avançando para a seção 4, Ló e a extração geológica de emergência, navegando na bomba relógio tectônica. A segunda grande intervenção acontece na destruição de Sodoma e Gomorra. A abordagem do sistema aqui não foi construir um abrigo naval, mas sim executar um protocolo tático de evacuação imediata, dadas as condições. O nível de risco geológico era extremo. A geologia da região do Mar Morto acumulava depósitos de hidrocarbonetos altamente inflamáveis diretamente sobre falhas tectônicas mega instáveis. O protocolo enviado para Ló foi super claro: evacuação tática sem olhar para trás. E o lado trágico dessa história é que os indivíduos desconectados ignoraram os alertas, trataram a física de um evento geológico iminente como piada e foram consumidos pela mesma energia que ajudaram a inflamar. Vamos então para a seção 5, José,
logística e a cadeia de suprimentos, a incubadora de Gossen. O terceiro grande patch de atualização, a terceira intervenção, ocorre no Egito, com José. Dessa vez, a ameaça não era água nem fogo geológico, mas uma anomalia climática sem precedentes que gerou uma fome terrível. E como a providência divina agiu? De forma puramente técnica, através de gestão de supply chain e segurança alimentar de altíssima performance. Foi criada a estufa de Gozen, um ambiente isolado, de clima controlado. Em termos de TI, Gozen funcionou como um verdadeiro servidor espelhado. Enquanto o servidor principal, que era o mundo lá fora, entrava em colapso total, o servidor espelhado protegia a integridade dos dados e daquela população vulnerável. De novo, a fé fundamentando a estratégia e o planejamento técnico. E é de cair o queixo ver a eficácia implacável dessa gestão de logística. Um grupo inicial extremamente frágil, suscetível a todas as falhas sistêmicas da região, encontrou a estabilização perfeita. A cadeia de suprimentos, magistralmente gerenciada, permitiu uma multiplicação exponencial totalmente isolada do caos e da fome que devorava as nações ao redor. 2 milhões! É isso mesmo, de apenas 70 indivíduos para uma marca absurda de 2 milhões. Isso passa muito longe de um acaso demográfico. É a prova definitiva de um sistema de incubação e segurança alimentar executado com perfeição. É o que acontece quando o planejamento logístico da providência é aplicado rigorosamente para escalar a vida em um ambiente controlado. E chegamos à nossa última parte, seção 6, o dashboard do universo, onde conexão é sinônimo de sobrevivência. Isso amarra todas essas 3 intervenções que analisamos. Seja com a construção naval de Noé, a evacuação tática de Ló ou a gestão de suprimentos de José, o padrão é invariável. A conexão direta com o arquiteto não é um estilo de vida zen, é a ferramenta mais avançada de sobrevivência. Como diz a citação, a fé não é um escudo mágico contra as leis da física, mas sim um acesso privilegiado ao cronograma da física. A pessoa conectada recebe o cronograma do sistema em tempo real, onde quem está desconectado enxerga apenas o fim do mundo e a tragédia absoluta. O observador conectado vê a execução de um reajuste de pressão geofísica e sabe exatamente qual protocolo seguir. E para encerrar a nossa análise de hoje, fica uma provocação técnica bastante séria para refletirmos. Sabendo que vivemos em um sistema planetário que busca inevitavelmente o seu equilíbrio e passa por recalibragens frequentes, será que as nossas ferramentas de navegação e sobrevivência estão operando em modo offline, no escuro, ou elas estão ativamente conectadas ao dashboard do desenvolvedor? É uma distinção simples, mas que altera completamente o resultado final diante de qualquer falha crítica no sistema global. Um grande abraço e até a próxima!